A paz do Senhor Jesus, bom dia. Vamos agradecer ao Senhor por mais este dia. Hoje é dia 28 de dezembro, faltam 3 dias para findar o ano de 2022. Vamos agradecer a Deus por todos os livramentos que Ele nos deu este ano e por todas as bênçãos, todas as vitórias. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu sou grata. Eu sou grata a Deus por tudo que o Senhor fez, Pai, na minha vida e na vida da minha família, no meu lar. Muito obrigada, Pai, pelo teus cuidados conosco, Pai, pelo teu amor, pelo teu carinho, Pai. O Senhor está sempre conosco, Pai, nas horas boas, nas horas difíceis. O Senhor está sempre presente, Pai. Muito obrigada, Deus, porque nós podemos contar com o Senhor a tempo e a fora de tempo. Eu te louvo, Pai, pela minha vida em Ti, Pai, e por todos os meus familiares, Pai. Muito obrigada, Pai. Senhor, guarda, Senhor, e protege a vida de todos os que estão comigo, Pai. Todos os que fazem parte, Pai, deste ministério, Pai, que o Senhor me confiou, Pai. Toda a honra, toda a glória para Ti, Pai. Abençoa, Senhor, todos os que estão inscritos, Senhor, no meu canal, todos os que me acompanham, todos os que curtem, os que compartilham, todos aqueles, Pai, que estão no mesmo Espírito, que estão na mesma fé, todos aqueles, Pai, que querem, Senhor Jesus, ter mais comunhão contigo, Pai, ter mais intimidade contigo, todos aqueles que querem aprender mais de Deus. O Senhor é um Deus que nos ensina todos os dias, Pai, nós aprendemos mais de Ti. E hoje não é diferente, Pai. Eu estou aqui agora, Pai, para orar e para te pedir pela palavra, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha estar falando, Senhor, com cada um de nós nesta palavra. Espírito Santo, eu consagro a Ti este momento, Pai. A minha vida, Senhor, eu consagro a Ti. E eu consagro a Ti a vida, Pai, de todas as minhas irmãs e meus irmãos que estão comigo aqui agora. Oh, Deus, guarda a vida deles, protege, livra-os de todo mal, Pai. Obrigada, Deus, porque o Senhor colocou um anjo para segurar na nossa mão e para caminhar conosco e para nos livrar de nós tropeçar com o nosso pé em pedra. Obrigada, Deus, porque os teus anjos estão na nossa frente, na nossa retaguarda, na nossa direita e na nossa esquerda. E o sangue de Jesus tem coberto as nossas vidas. O sangue de Jesus tem coberto a nossa família, os nossos filhos, netos, a nossa parentela. Obrigada, Jesus, pelo perdão. O Senhor é um Deus que perdoa pecado. O Senhor é um Deus que coloca tudo no mar do esquecimento. Obrigada, Jesus. Senhor, que esta palavra hoje, Pai, que ela venha estar, Senhor Jesus, entrando, Pai, entrando e vindo, Senhor, nas profundezas do nosso coração. Que a Tua palavra, Pai, ela é revelada pelo Teu Espírito, ela é vida, ela é o caminho, ela é a luz, Pai, ela é o entendimento, Pai, ela é a sabedoria, ela é a palavra de Deus. O Senhor falou com o profeta Isaías, aqui no capítulo 6 de Isaías, fala: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Quem sabe tem alguém comigo aqui agora que é escolhido para ser consagrado ao profeta. Tem pessoas que são consagradas por alguém que já foi consagrado. Mas muitas pessoas são consagradas, são ordenadas pela sua liderança, pelo seu pastor, por alguém que é o seu líder. Mas tem pessoas que são consagradas, que elas recebem a unção que vem do Pai. Eu sou uma delas. Eu recebi já a unção
com a oração em posição de mãos. Recebi de homens que são espelho, de homens de Deus que são espelho, que é a pessoa da qual eu fiz prova com Deus e vi que ali habita o Espírito de Deus, que foi há 25 anos atrás, com o pastor Isaías Figueiró. Ali eu pedi uma prova e Deus me deu. Digo, se tudo que este homem está pregando, se tudo isso que eu estou vendo com meus olhos naturais é sobrenatural, mas se isso é verdade, eu quero sentir aqui aonde eu estou, no meu lugar. Mas isso eu falei no meu pensamento. E quando aquele homem começou a orar, eu duvidava no meu coração. Para mim era uma combinação com ele e aqueles obreiros. Mas ali Deus me deu uma prova. Quando aquele homem começou a orar, e ele disse, Espírito de Deus, toca agora com o teu poder. E lá onde eu estava, eu caí no meio da multidão. Eu só tinha falado no meu pensamento. Quando eu me dei por conta, eu estava numa outra tenda, sendo ministrada por um casal. Ali foi o primeiro dia da minha experiência com o Pai. E ali eu entreguei a minha vida para Jesus. Isso foi em 1900... não me lembro, há 25 anos atrás. Ali eu sei que eu entreguei a minha vida para Jesus e nunca mais me desviei dos caminhos do Senhor. E depois continuei congregando com eles, né? Depois de 3 meses que eu achei a igreja, que foi no Cruzado de Fé. E eu ia todos os cultos, eu tinha muita sede. Mas eu comecei a servir a Jesus depois de 4 anos. Porque durante 3 anos eu caía e levantava, assim eu estava. Mas depois de 3 anos, eu decidi que eu queria viver uma vida de santidade com Deus. E eu renunciei tudo que era da minha carne. Renunciei e pedi para Deus que eu queria servir Ele. Podia ser para limpar os banheiros, limpar a igreja. Eu orei durante 1 ano, todos os dias. Eu e uma outra irmã do Encontro de Fé, da Igreja Encontro de Fé. E depois de 1 ano, eu saí de lá porque Deus me colocou em um outro ministério para trabalhar. Mas lá naquela igreja, na igreja do Encontro de Fé, onde eu nasci para Cristo, foi numa cruzada de fé, mas lá eu congreguei 4 anos. Depois dos 3 anos que eu comecei a orar, queria servir a Deus e buscar a Deus, para servir a Deus e buscar santidade, viver uma vida com Deus de verdade, porque eu queria servir a Jesus. Eu já era batizada nas águas e já era batizada com o Espírito Santo. E lá teve um dia que eu fui para frente num apelo e durante o apelo tinha alguém que segurava na minha mão. Só que eu olhei, tinha alguém que segurava na minha mão, mas não era um homem natural, era Deus. Era Deus que segurava na minha mão. Então, muito eu chorei naquela igreja, sentindo a presença de Deus. E também eu recebi oração em posição de mão pelo pastor Isaías Figueiró. E eu recebi unção através da oração de posição de mãos. E no decorrer do tempo, depois de 1 ano orando, Deus me colocou numa igreja que lá não tinha alguém na igreja que trabalhava de carteira assinada, que cuidava de toda a limpeza da igreja. Não me botaram limpar a igreja, nem limpar banheiro, como eu pedi, que podia ser. E eu só saí de lá da igreja de Isaías porque o Espírito de Deus me direcionou para ir para uma igreja que eu nunca tinha ido, nunca. Mas eu tive um sonho. Deus primeiro me revelou, falou comigo, vai lá em tal igreja. Deus falou comigo. E eu também tive um sonho. E eu fui lá fazer uma visita. E quando eu cheguei lá, o Espírito Santo falou, é aqui que eu te quero. Daí eu conversei com o pastor, voltei lá na igreja que eu congregava, depois de 1 ano que eu congreguei 4 anos no Isaías.
E fui trabalhar, fui congregar na igreja, na primeira igreja batista de Gravataí. E lá, eu cheguei lá, dei meu testemunho. E tudo aquilo que eu aprendi, tinha muitos estudos bíblicos, muitos. Aí eu fiz estudo de todos os estudos que eles davam, eu fazia, depois eu podia passar com a apostila, e ali eu fui. Aí lá tudo eu fazia serviços gerais lá, mas em todas as áreas no espiritual. Porque eu dava curso de Nova Vida, eu dava cursinho de maturidade cristã, e eu compartilhava a palavra. Tinha um dia que eu ia lá, compartilhava a palavra na direção do Espírito Santo, porque eu não sei, não sou uma pregadora, não sou uma pastora. Eu sou uma missionária, estou aqui para cumprir uma missão que Deus me deu. Então, teve um dia que Deus, depois de eu congreguei 6 anos na Batista, Deus me deu um próprio ministério. E ali eu estava cuidando do meu ministério. Depois, um dia aconteceu que eu tive que parar o ministério por causa da enfermidade que apareceu no meu esposo. E eu tive que fechar o ministério, porque eu trabalhava fora e cuidava do ministério. E eu fiquei indo nas igrejas. E hoje eu congrego na igreja do pastor Gessé Santos, na Eleve Brasil. E ali, este ano, no início do ano, eu recebi uma unção do próprio Deus. O Senhor mandou me ajoelhar por 3 vezes. Na terceira vez eu me ajoelhei. E quando eu me ajoelhei, o Senhor veio e derramou sobre a minha cabeça um óleo. Veio aquele homem de branco e colocou óleo sobre mim quando eu me ajoelhei. Mas na terceira vez, quando Deus falou, ajoelha. E aí eu me ajoelhei, porque eu achava que era coisa minha. Como eu tinha problema de cartilagem no joelho. Não queria ajoelhar, mas na terceira vez eu me ajoelhei. Recebi a unção. Quando eu recebi a unção, eu estava de joelho. Eu caí orando em línguas. Sou acostumada a orar em línguas, desde que eu recebi o batismo do Espírito Santo. Mas ali eu falei em muitas línguas. Em todas, muitas variedades de línguas. E a glória foi muito grande, muito grande, assim, foi tremendo. Então, quando eu tive o ministério, quando eu saí da Igreja Batista, eu pedi o desligamento do ministério, porque Deus me transformou numa mulher pentecostal lá dentro. Ela era uma igreja tradicional, e o meu esposo não era cristão, porque eu reconciliei depois de 3 anos e meio de separada, né? E o meu esposo, durante 6 meses, ele foi para a igreja, quando a gente reconciliou, mas depois ele saiu da igreja. Então, Deus me deu o próprio ministério, porque Deus me mudou todinha. E aí o pastor me abençoou. E ele veio até o ministério que eu já tinha, né? Porque eu já tinha os cultos caseiros. E aí o pastor me abençoou, veio, me abençoou, ele e a esposa. E me deu uma carta para me voltar quando eu quisesse. Aí quando eu parei no ministério, daí quando meu marido adoeceu, porque eu não tinha condições de cuidar das ovelhinhas, eu trabalhava fora e meu marido teve câncer ficou 55 dias internado, porque ele descobriu o câncer num dia, no outro dia quebrou o fêmur, ficou 55 dias internado, eu trabalhava à noite, e foi uma luta, eu tive que fechar o ministério. Então daí eu recebi assistência da igreja, onde eu congregava antes, né, na primeira igreja batista, recebi toda assistência e fiquei indo na igreja batista, né. Mas aí não era membro, porque eu tinha pedido desligamento, eu tinha meu próprio ministério, com a bênção do pastor Marcelo Malé e da Gabi, a sua esposa. Então foi assim, ó, muito glorioso o que Deus fez comigo. E aí depois daí eu fiquei indo na igreja batista, aí o pastor dali foi embora, e aí veio um outro pastor, fiquei mais um tempo, e aí depois eu sentia muito sono na igreja batista, e eu comecei a ir em outras igrejas, né, e hoje eu estou congregando na Eleve Brasil. E este ano eu recebi a unção. Depois de 3 vezes o Senhor disse ajoelha, eu recebi uma unção do próprio Deus. Então, na Eleve Brasil, não fui ordenada a nada. Ali eu trabalho no Ministério de Intercessão.
O ano passado trabalhei com libertação e cura interior, o ano inteirinho, e trabalho no Ministério de Intercessão, mas hoje eu cuido de vidas, lá no Portão Primeiro, que é em Santo Antônio, depois de Santo Antônio da Patrulha, e eu faço reunião na minha casa de mulheres, de 15 em 15 dias na segunda-feira, orando por todos aqueles que não são cristãos, nossos familiares, e agora a partir de sexta-feira agora, a gente vai começar a fazer reunião aqui na minha casa, tanto para casais, para quem quiser, porque tem mulheres que querem vir e depende dos esposos para trazer, e trabalham durante o dia e querem vir, pediram para mim que querem vir, porque eu tenho dado assistência em outros horários, em outros dias para eles como casais na minha casa. E então vai ter também a cada 15 dias, a minha casa eu já abri, vou começar sexta-feira, e aí vai ser de 15 em 15 dias, então, na sexta-feira, às 20 horas, vou estar fazendo culto, uma reunião na minha casa, para as pessoas, né, que querem, que estão sendo edificadas através da minha vida, pessoas conhecidas que me conhecem, pessoas que conhecem a minha vida, que sabem quem sou eu e querem. Tem muitas pessoas que estão se espelhando em mim e eu não tenho nada de mim, só Jesus. Eu só tenho Jesus, e este Jesus, ele é grandioso, grandioso, grandioso. E é esse Jesus que eu tenho para oferecer para ti. E essa palavra eu quero compartilhar contigo, que é Isaías, capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Quando esse serafim veio com essa brasa viva, tirada do altar com a tenaz, ele veio e tocou nos lábios de Isaías, e o pecado dele foi purificado. Aleluia! Glória a Deus! Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Assim falou Isaías. E assim eu falei para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Usa-me de acordo com a tua palavra, com a tua vontade, porque eu não tenho nada de mim. Eu dependo 100% do Senhor. E aqui no versículo 9 diz: então disse ele: vai e dize a este povo: ouve de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? Respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem
sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afasta dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Arabassurianda, arabaxandacai. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será firmeza dela. Isaías, os lábios dele, o serafim, ele veio com uma brasa viva, tirada do altar, com a tenaz. E ele colocou aquela brasa viva aos lábios de Isaías, porque ele disse: sou um homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de impuros lábios. E assim é alguns de nós que vivemos muitas vezes com impureza nos nossos lábios, mas reconhecendo que somos falhos. O mesmo serafim que tocou aquela brasa viva nos lábios de Isaías e purificou dos seus pecados. E ele pôde dizer: envia-me. E ali ele foi. Continuou no meio daquele povo impuro, de lábios impuros, mas sendo a luz do Evangelho, sendo a luz em Cristo Jesus. Nós precisamos reconhecer as nossas misérias, olhar para o nosso coração, para nossos pensamentos e renunciá-lo. E dizer que Deus é bom e poderoso. Aqui nos últimos versículos diz, no versículo 13: mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes. Assim a santa semente será firmada nela. Eu quero dizer para ti que se existe ainda algo, Deus pode fazer um milagre. Creia em Deus. Creia no Senhor. Mas tem pessoas que não podem estar no altar de Deus. Mas nós vivemos no meio de um povo impuro e de lábios impuros. Como Isaías também tinha os lábios impuros e vivia no meio de um povo impuro. A impureza contamina os que são puros. Mas quando Deus, ele entra e a pessoa deixa Deus trabalhar. Quando nós reconhecemos, como Isaías reconheceu, sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Veio o serafim e operou o milagre, trazendo brasa viva e purificou Isaías. E assim Deus faz comigo e contigo, meu irmão e minha irmã. Isaías foi consagrado a profeta. Deus, ele nos consagra, Deus, ele nos derrama óleo. Eu recebi o óleo da unção, derramado pelo próprio Deus neste ano. Neste ano, no início do ano. Deus mandou me ajoelhar e na 3ª vez eu me ajoelhei. Ele derramou o óleo sobre a minha cabeça. Não foi o pastor, não foi o apóstolo, não foi o presbítero, não foi o evangelista. Foi o próprio Deus. Quando veio em forma de um anjo, aquele homem de branco, ele veio e derramou óleo sobre minha cabeça. E ali eu caí orando em todo tipo de línguas. E a glória de Deus foi tanta, porque eu não conseguia me afirmar. Quando eu consegui
levantar e sentar numa cadeira. Era muita alegria, era muita alegria. Se hoje eu estou aqui, neste canal, foi porque Deus me colocou aqui, não foi o homem. Eu não estou aqui pelo homem. Eu não estou fazendo reunião na minha casa pelo homem, não. Até fui esbarrada. Em fevereiro eu comecei a me reunir com as irmãs para orar na minha casa. Mas não queriam que eu fizesse isso, porque eu tinha que cumprir regras de homens. E Deus fala comigo. Eu quero obedecer, eu quero. Mas o Senhor diz, antes obedecer a mim do que ao homem. Eu estou aqui para te dizer, meu irmão e minha irmã, ouça a voz do Pai. Deixa que Deus guie os teus pensamentos. Te sujeita a Deus. Ande na agenda do Senhor. Deus quer que tu ande na agenda dele. Hoje eu ando na agenda do Pai. Continuo congregando, servindo a Jesus. Mas tem um ministério que eu cuido lá no Portão Primeiro. Agora eu vou fazer também reunião para casais aqui, para quem quiser vir. Os conhecidos estão me pedindo, porque como tem só de mulher, tem mulheres que trabalham e que querem vir, e como é só de mulher, como é que os maridos vão vir? Então pediram, então eu vou fazer. Dia 13 de janeiro, às 20 horas, vai ter reunião para todos aqueles meus conhecidos, as pessoas que me conhecem, que querem, que estão pedindo.